Glória a Deus. Pessoal, estou tão feliz de estar aqui. É sempre uma alegria tão grande estar em casa. É tão bom. E a gente viaja tanto, corre tanto, e às vezes a gente fica pouco em casa. Aqui, pelo menos, no púlpito da Igreja Matriz. E é uma alegria muito grande estar com vocês nessa tarde. E eu gostei muito do tema dessa conferência, né? Acorrentado jamais, claro. Mas o Senhor está nos chamando para um outro nível. Amém? Vocês creem nisso? Ô, gente, nós temos passado tempos desafiadores. 2020 foi um ano de muitas lágrimas. 2021 a gente pensou, vai melhorar. Não, tinha mais lágrima para chorar e mais joelhos para se dobrar. Mas é consolador, é um conforto a gente saber que absolutamente nada saiu do controle do nosso Deus. Ele é soberano e está assentado em um alto e sublime trono. Ele não disputa poder com suas criaturas, ele está estabelecido. Então, se nós estamos passando por adversidades, confrontos e dificuldades, nada será desperdiçado. Há um propósito. Deus não permite absolutamente nada na nossa vida para nos destruir, mas para nos edificar, nos fortalecer, nos erguer, nos esticar e nos corrigir. Esse é o Senhor. Obrigado, querido. Esse é o Senhor. Então, diante de tantas coisas, diante da morte, né, gente? Diante da face da morte, tantas coisas perdem o seu valor, a sua importância, e a gente percebe por um tempo rápido que nós somos exatamente o que a Bíblia diz que somos, como a flor da erva. Hoje estamos, amanhã não mais. É tão interessante eu subir no púlpito dessa igreja e saber e me lembrar de tantas coisas que Deus fez aqui nessa plataforma, em mim e através de nós, a equipe de louvor de 20 anos atrás. E hoje tem uma outra equipe. E daqui 20 anos, outra equipe. Até que Ele venha. Não é sobre nós, é sobre o reino de Deus e sobre aquilo que nós podemos contribuir e participar. Mas nós somos chamados todos os dias ao individualismo, à idolatria do ego, a acharmos que Deus é nosso servo e não nosso Senhor. E que ser cristão é sobre nós, sobre o que ganhamos, o que recebemos, como Deus vai nos abençoar. Deus não é Papai Noel, gente, Deus é Deus. E o Senhor está ajustando a nossa maneira de ver Deus não como uma utilidade, mas como nosso Senhor e Salvador. Amém? E aí a gente percebe a mentira de Satanás se esgueirando dentro da igreja de Deus. Porque, gente, quem está com Satanás à mesa, já está com Satanás à mesa. É aqui dentro que ele quer plantar confusão. É entre os filhos de Deus que ele quer plantar confusão. E ele quer nos impedir de desfrutarmos tudo o que temos em Cristo Jesus. De vivermos a vida abundante que Cristo conquistou para nós. E de vivermos a plenitude do nosso propósito. Então, o que ele faz para isso? Ele nos mantém como crianças. Ele nos mantém infantis. O crente carnal é o crente bebê. É o crente que não avança no processo de santificação. Ele é crente, ele crê em Jesus, ele crê. Ele ama Jesus, ele ama. Ele frequenta a igreja, ele frequenta. Mas ele tem 20 anos de crente e continua lutando com a mentira, continua lutando com a inveja, continua lutando com aquelas coisinhas, aqueles pecados reincidentes que está sempre pegando no nosso pé e nos impedindo de florescer e de desfrutar tudo que Deus tem para nós. E se a gente quer ir para outro nível, a gente vai ter que, em nome de Jesus, deixarmos o velho homem cada dia mais para trás e avançarmos num processo de amadurecimento, porque Jesus não vem buscar uma noiva infantilizada. Jesus vem buscar uma noiva pronta para as bodas. Então, se você não entrar na dança, você vai ficar para trás. Se você não entrar na dança da noiva, você vai ficar para trás.
E é fácil a gente cantar, né? Noivo, vem, 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 vem contemplar minha dança. É lindo isso. Mas a noiva está se adornando e se tornando preparada para o grande casamento. Então, toda a diversidade que a gente está vivendo, gente, é uma convocação. É tempo de crescimento. É tempo de amadurecimento. É tempo de deixar de mimimi, de meninices. É tempo de deixarmos essa visão utilitarista de cristianismo e passarmos, de fato, a sermos seguidores de Jesus Cristo, forjados à sua imagem e semelhança pela obra do Espírito em nós. Ou seja, nós, na nossa força, não vamos conseguir fazer coisa nenhuma. O que é a nossa parte? Chegar perto. A nossa parte é nos achegar a Deus. Porque nós nos tornaremos semelhantes àquele a quem contemplamos, ou àquilo que contemplamos. Se você investe o seu tempo, a sua energia em contemplar a impiedade, em contemplar a impureza, em contemplar a desgraça, a má notícia, a tragédia, se você se enche disso, é isso que você vai se tornar. Mas se você contempla Deus, através da sua palavra, através da sua intimidade devocional, você tem uma vida de devoção a Deus, porque a adoração não é música, a adoração é uma vida devotada a Ele, uma vida voltada para Ele, uma vida que Ele ocupa o centro absoluto de todas as coisas, e todas as outras coisas da nossa vida orbitam em torno dEle. E aí eu queria trazer para vocês um tema específico que tem sido motivo de tanta infantilização do povo de Deus. O perigo da comparação. A comparação não é algo novo, não é algo que a gente está vivendo nos últimos tempos por causa das redes sociais, apesar de sabermos que as redes sociais elas têm evidenciado isso e a gente não pode ser ingênuo. Porque Satanás não está brincando de ser diabo. Ele está cumprindo muito bem o seu papel. Então, nós estamos sendo convocados a sermos crentes além dos rótulos, além da roupa, além da Bíblia debaixo do braço e além da frequência nos cultos e conferências. Temos um relacionamento com Deus 24 horas por dia, 7 dias por semana. E você é um ministro de Deus, seja lá o que você esteja fazendo. Às vezes a gente pensa que a obra de Deus é aquilo que a gente faz aqui em cima. Não, você é filho de Deus no trabalho, na universidade, na sua vizinhança. Você é a igreja de Deus onde você está. Então a obra de Deus é feita onde você está. E o Senhor quer nos tornar seus discípulos, fazedores de discípulos, onde quer que a gente ande. Gente, Jesus só mandou 2 coisas para a gente fazer. Pensa comigo. Ele mandou a gente amar o próximo como Ele nos amou. Ele não me amou quando eu estava pronto. Ou seja, eu não sei, mas a mim Ele me amou quando eu estava imunda. Invejosa, incapaz de compreender seu amor. E é esse prumo que Ele coloca: vocês vão amar a Deus acima de todas essas coisas. E vocês vão se amar uns aos outros como eu vos amei. Um novo mandamento eu vos dou. E nesse mandamento de amar, se resume tudo. Toda a lei se resume nesse novo mandamento. Porque se eu amo o outro, eu não distrato o outro, eu não menosprezo o outro, eu não falo mal do outro, eu não traio o outro, eu não engano, eu não minto, eu não usurpo o direito do outro. Se eu amo, eu trato o outro exatamente como eu gosto e prefiro ser tratada. Amor não tem nada a ver com afinidade, amor tem a ver com a firme decisão de fazer o próximo, de tratar o próximo com a mesma dignidade, respeito e empatia que eu gosto de ser tratado. E o outro mandamento é: fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele mandou fazer isso. Se a gente estivesse cumprindo muito bem esses 2 mandamentos, a gente não ia ter que lidar e estar lutando com as questões que a gente está lidando e lutando hoje. Porque se o evangelho se multiplica e as pessoas começam a amar a Deus, não apenas pela religião ou pela palavra, mas de atitude, de decisão, o mundo seria outro. Vocês concordam comigo? A gente não teria que estar lidando com ideologia de gênero. A gente está lidando com o fruto, mas o problema está na raiz. E a raiz
Só o evangelho de Jesus Cristo cura. Por isso que ele falou, vocês vão fazer discípulos. E para fazer discípulos, gente, fazer discípulo não é entregar folheto, não. Não é falar, Jesus te ama, ufa, cumpri minha obrigação, fazendo discípulo. Não, fazer discípulo é exatamente como Jesus fez. Andar junto, viver junto, comer junto. E enquanto vão pelo caminho, enquanto vai andando junto, a vida de Deus em você vai contaminando, no bom sentido, o outro. Vai influenciando o outro e vai provocando sede no outro. A minha vida foi mudada, porque eu comecei a andar com gente que queria Deus mais e mais e mais e mais. E essa sede começou a passar para mim, e eu comecei a ter sede, e ela buscava, e eu buscava, e ele buscava, e eu buscava. Então, anda com gente. A gente não deve fazer acepção de pessoas. Tratar com graça, com dignidade, com respeito, todos os seres humanos, independente de que posição eles ocupam. Mas pega aquelas pessoas que querem Deus mais do que você quer e cola nelas. Se permita ser discipulado por elas. E faça o mesmo por outros. Isso é fazer discípulos. Aí vem nossas dificuldades. E o dicionário diz assim, o que é comparação? Comparação é o ato de examinar conjuntamente dois objetos ou dois elementos, para procurar as diferenças e semelhanças ou fazer um juízo de valor. Essa é a primeira definição. Figura de retórica que estabelece uma relação de analogia entre dois termos. Por exemplo, as leituras são como as cerejas, ou o amor é como fogo abrasador. Você pega um sentimento, uma situação, um objeto e faz um paralelo. Mas também na comparação está confronto. Confronto. Aí a gente continua. O que é confronto? Ato ou efeito de confrontar, comparação, paralelo, oposição, conflito, disputa, acareação. Aí a gente vai em disputa. Ato ou efeito de disputar, discussão acalorada, altercação, contenda, luta, competição, desafio, contestação, debate. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 4. Gênesis capítulo 4, você conhece muito bem essa história. Adão teve relações com Eva, sua mulher, que engravidou. Quando deu à luz Caim, ela disse, com a ajuda do Senhor tive um filho. Tempos depois deu à luz o irmão de Caim e o chamou de Abel. Quando os meninos cresceram, Abel se tornou pastor de ovelhas e Caim cultivava o solo. No tempo da colheita, Caim apresentou parte de sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias de seu rebanho. O Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Por que você está furioso? O Senhor perguntou a Caim, por que está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não o fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo, mas é você quem deve dominá-lo. E o resto da história você já sabe. Caim ouviu Deus, gente? Não. Ele continuou dando vazão à sua ira, que nasceu da comparação. Ele olha para Deus aceitando a oferta de Caim, de Abel. Ele olha para Deus aceitando a oferta de Abel e vai, por que não aceitou a minha? Vamos supor aqui, numa situação que só Caim tivesse trazido a oferta e Deus falado com ele assim, não, Caim, eu não aceito a sua oferta. O que ele teria feito? Por que, Senhor?
Por que o Senhor não aceita? Em que eu posso melhorar? Por que a minha oferta não é digna diante do Senhor? Mas ele não fez isso. Por quê? Porque tinha outra pessoa na equação. Tinha Abel. E ele olha para Deus aceitando a oferta de Abel e olha para o mesmo Deus rejeitando a sua oferta. Parece injusto, não parece? Mas Deus deu a oportunidade para Caim. Deus pergunta para ele: o que foi, Abel? O que foi, Caim? Por que se descaiu o semblante? Por que você está transtornado? Olha a oportunidade aí. Olha a oportunidade de rasgar o coração e falar: Deus, eu estou transtornado porque o Senhor aceitou a oferta do meu irmão, mas não aceitou a minha. Por que, Senhor? Mas ele não respondeu, mas Deus já deu para ele a dica. Se você fizer o que é certo, você também vai ser aceito. Mas presta atenção. O pecado já está à porta aí, ó, querendo dominar o seu coração. E cabe a você dominá-lo. A gente fica pedindo para Deus as coisas, a gente quer que Deus tire do nosso caminho. Deus, tira essa inveja de mim, tira essa competição de mim, tira isso de mim. Não, gente, tem atitude que a gente que tem que tomar. A gente tem que tomar uma posição. Se seguir o povo no Instagram, está envenenando o seu coração, você está comparando a sua vida com a vida do outro, está pensando que Deus ama mais o outro que ama você, para de usar o Instagram. Toma coragem para ter uma vida santa. Toma uma posição para chamar a paz de Deus para a sua vida, para a sua cabeça, para o seu coração. Não, a gente identifica o inimigo, a gente sabe que a gente está feliz, aí vai pegar o celular. Aquilo te envenena, além de roubar o seu tempo. Não estou negando a tecnologia, não, gente. A tecnologia é uma bênção. Mas nós temos que discernir que o bisturi, ele tem o poder de operar e de matar. Depende de quem opera o bisturi. A faca pica legumes e tira vidas. O problema não é o instrumento, o problema não é a ferramenta. O problema é a maneira como você deixa esse instrumento e essa ferramenta te escravizar, sendo que você é livre. Jesus já te libertou e você que deve manter-se livre e não se sujeitar novamente a jugo de servidão. O Senhor deu todas as dicas para Caim. Se você fizer o que é certo, era hora então dele fazer uma reflexão. Ou dele falar: Senhor, eu não estou entendendo, seja mais específico. Por que a oferta de Abel foi melhor aos teus olhos, mas a minha não foi? Talvez ele ouvisse de Deus falando assim: olha, a gente não sabe, gente, a Bíblia não fala por que Deus não aceitou a oferta de Caim, mas aceitou a de Abel. Mas a gente tem uma dica aqui, olha. No tempo da colheita, Caim apresentou parte de sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias de seu rebanho. Isso dá para a gente uma dica. Abel deu o seu melhor. Caim deu do que sobrou. Alguns teólogos acreditam, e eu já ouvi essa defesa, de que Caim não foi aceito porque Abel ofereceu sacrifício de sangue e ele ofereceu legumes. Eu discordo, respeitosamente discordo, porque foi Deus que fez de Caim um agricultor e fez de Abel um cuidador de rebanhos. Tem a ver com o propósito de cada um. E se você pensar comigo, gente, quando você vai ler nos primeiros capítulos de Gênesis, isso dá outros estudos e discussões teológicas, que não é o caso aqui que nós vamos levar para frente. Mas, por exemplo, os vegetais foram feitos para a gente comer. A Bíblia deixa isso claro. Depois dos sacrifícios, né, depois da queda, é que os animais começaram a ser abatidos. Essa que é a verdade, né? Mas, enfim, isso aqui é outra história e outro debate. O fato é que eu acredito plenamente que o texto diz que Caim cresceu como agricultor. Agricultura é uma bênção, gente? É uma bênção. E Abel cresceu como pastor de um rebanho. É uma bênção? É uma bênção.
A diferença que o texto nos apresenta é que um apresentou do que sobrou, parte. E o outro apresentou as primícias, o melhor. E é disso que Deus se agrada. Porque isso fala para Deus: o Senhor tem o meu melhor. Porque eu te adoro. Porque o Senhor é o meu dono, o Senhor é o meu Senhor. Então o Senhor tem o melhor do meu dom, o Senhor tem o melhor do meu tempo, o Senhor tem o melhor do meu talento, o Senhor tem o melhor de tudo que eu sou. Glorifica o seu nome primeiro. Primeiro o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. A gente sabe o final dessa história, mas não para por aí, gente. Agora eu quero que você vire as páginas e vá comigo para Gênesis 30. Capítulo 1, 30, verso 1. Capítulo 30, verso 1. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja da irmã e implorou a Jacó: dê-me filhos ou morrerei. Jacó se enfureceu com Raquel. Por acaso sou Deus? Perguntou ele. Foi ele quem não permitiu que você tivesse filhos. Olha aí de novo a comparação. Raquel tinha o amor de Jacó. Raquel tinha a devoção de Jacó. Mas para ela não era suficiente o que ela tinha, porque ela estava de olho naquilo que a irmã estava ganhando. A insatisfação de Raquel começou a acontecer quando ela viu Deus abrindo a madre de Lia. E Deus abriu a madre de Lia, o texto bíblico diz, porque ela viu que ela era rejeitada. E Deus então abre a madre de Lia e começa a lhe dar filhos. Mas até aí, estava tudo bem para Raquel. Ela dominava. Eu tenho minhas teorias sobre Raquel, gente. Eu tenho minhas teorias que Deus escolheu Lia. Lia era a opção de Deus, mas Jacó ficou doidão com a beleza de Raquel. Como muitos varões ficam. E troca uma mulher de Deus poderosa, uma mulher de Deus cheia do Espírito Santo, só por causa da beleza. E a beleza vai embora, gente. Beleza passa. Beleza tem prazo de validade, mas caráter não. E eu já vi cada mulher que não era bonita se transformando em princesa, porque a beleza da mulher está diretamente ligada a como ela é cuidada. Se uma mulher é bem amada, bem cuidada, ela vai florescer. Mas isso dá outra pregação também. O fato é que a insatisfação de Raquel nasceu quando ela olhou para Lia tendo filhos. Aí o amor de Jacó já não era suficiente, aí ela ser a preferida já não era suficiente, aí Jacó ter trabalhado 14 anos para ter ela já não era suficiente. Por quê? A comparação. Ela tem filhos, eu não tenho filhos. Ah, Helena, mas naquela cultura era complicado. Eu concordo, era complicado, mas ela não tinha que pedir filho para Jacó, ela tinha que pedir filho para Deus. Ah, comparação. E daí para frente, gente, a gente vê Raquel declinando. A gente vê Raquel roubando os ídolos do pai dela. A gente vê Raquel dando problema. Continua comigo em Gênesis. Vamos agora lá para Gênesis 37. Você também conhece essa história. Gênesis 37, de 3 e 4. Jacó amava José mais que a qualquer outro de seus filhos. Ei, Jacó! Pois José havia nascido quando Jacó era idoso. E cá entre nós, era filho de Raquel. Por isso, certo dia, Jacó encomendou um presente especial para José. Uma linda túnica. Os irmãos de José, por sua vez, o odiavam, pois o pai deles o amava mais que todos os outros filhos. Não eram capazes de lhe dizer uma única palavra amigável. Jacó errou aí, gente? Errou. Porque Jacó amava mais a José. Aí falou assim, mas é porque era o filho da velhice. Ok, mas ele também era o filho de Raquel. Não fala que ele amou mais a Benjamim. Benjamim foi mais filho da velhice ainda, que era o caçula. Então era para ele preferir Benjamim,
Porque Benjamim era o caçulinha. Mas não, ele preferia a José. Ele errou. Mas erraram muito mais os filhos de Jacó. A Bíblia descreve para a gente que eles intentaram tirar a vida de José. E se eu não estou enganada, porque eu ando trocando bastante os nomes, foi Rúben que impediu os outros irmãos de matarem o seu irmão. Hã? Foi Judá? Há controvérsias, gente, depois a gente procura. Mas enfim, o fato é que os irmãos queriam matar e o mais velho se colocou, não vão matar não. Vão julgar ele aí na cisterna. E aí, julgaram ele na cisterna. Depois armaram um plano. Não parou por aí. Não parou no desejo de matar. Armaram um plano e... Vamos fazer o quê? Vamos vender. Vem ali uma caravana de midianitas. Vamos vender ele. Vamos vender ele como escravo. Vende como escravo. Parou aí a maldade? Não. Pegaram a manta, a tal da túnica, que eles tinham inveja, molharam no sangue de animal e levaram para o pai, gente. O pai que amava extremamente o filho. Isso é um tipo de vingança sórdida. Eu não sei o que foi isso, não. Leva a roupa suja de sangue e fala assim, as feras destroçaram, nós achamos só a roupa. Sobrou nada. Difícil, gente. Pesado. A mentira, o desejo de assassinato, eles forjaram uma situação, mentiram para o pai, e eles viram o sofrimento do pai, a decadência, o declínio do pai em sofrimento, e todo mundo sabia, mas todo mundo calado. Por causa de quê? Por causa da comparação. Nosso pai ama ele mais. Tá bom, gente. Jacó amava mais, mas será que faltava alguma coisa para os filhos, para os outros filhos? Eles também eram filhos da promessa. Foi de Judá, filho de Lia, que Deus suscitou o Messias. Por outro lado, José, talvez pela sua carência, pela sua rejeição, vivia querendo esfregar na cara dos irmãos como que Deus ia honrar ele na terra. É tão pecado você se ressentir com o que Deus dá para o outro, como você ser um exibicionista com aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Olha como é que eu sou poderosa na terra, olha o que Deus está dando, olha... Gente, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente leva o nosso irmão a pecar. Então nós somos tão culpados quanto, porque nós provocamos. Helena, mas espera aí, eu não sou responsável pelo pecado do outro, não. O apóstolo Paulo falou assim, olha, se você comer carne e faz o seu irmão tropeçar, não tropeça. Se você não pode abrir mão de um poste, você canta que vai morrer por Cristo? Se você não pode deixar de ostentar a sua viagem para mostrar para os outros como é que Deus está te honrando? Gente, é muito sutil. A gente não faz ideia. Tem gente que faz inocentemente. A gente sempre vai levar alguém a tropeçar, sem querer. O problema não é esse, o problema é quando você sabe. Eu conheço gente que fala, Helena, tira uma foto comigo. Tira uma foto comigo. Minha amiga vai morrer de inveja. Você quer propositalmente atingir alguém. Você quer propositalmente se vingar de alguém. Mostrar para o outro como é que você está bem. Ostentação, levando o outro a tropeçar. Tudo isso está ligado à comparação. Agora nós vamos para outro texto que vocês também conhecem muito bem. Vai lá para 1 Samuel 18. 1 Samuel 18, a partir do verso 5. Davi cumpria com êxito todas as missões de que Saul o encarregava. Então Saul lhe deu uma posição de comando no exército, o que agradou tanto ao povo como aos oficiais de Saul. Quando o exército israelita regressou vitorioso, depois que Davi matou o gigante filisteu, mulheres de todas as cidades saíram ao encontro do rei Saul. Cantavam e dançavam de alegria, com tamborins e símbolos. Essa era a canção. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul ficou indignado com essas palavras. O que é isso? Disse ele. Atribuem a Davi dezenas de milhares e a mim apenas milhares?
Só falta o declararem rei. Daquele momento em diante, Saul começou a olhar a Davi com suspeita. Gente, Davi tinha acabado de matar Golias. Davi tinha acabado de livrar o exército de Israel da vergonha. Saul ficou tão impressionado que chamou ele para ser líder do exército. Mas imediatamente aquele que ele admirava perdeu o brilho. Por quê? Por causa de uma canção das mulheres. Saul matou milhares, mas Davi, dezenas de milhares. Comparação. E aí ele não gostou da comparação, porque na comparação ele perdia. E todas as vezes que a gente compara, a gente se sente melhor? Orgulho. Se sente pior? Inveja. Se você se sente bem, então eu estou bem na fita, estou melhor do que fulano, tem mais seguidores do que fulano. Você acha que seguidor diz alguma coisa sobre a sua identidade? Eu conheço homens que saqueiam o inferno. Nem Instagram tem. Essas coisas são desse século, desse mundo. Atentem para o que o apóstolo Paulo nos alertou. Não entra na forma desse mundo, não. Não pensa igual todo mundo pensa, não. Porque senão, vocês não vão experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas parece, gente, algumas coisas na Bíblia a gente rasga. A gente esquece. E a gente entra nessas comparações. Fulano vai, eu fico. Fulano tem filho, eu não tenho. Fulano casou, eu não casei. Fulano tem uma empresa bem-sucedida, eu estou desempregado. E a gente começa a achar que a nossa identidade é pelas coisas temporárias dessa terra, que hoje são e amanhã não existem mais. A nossa identidade está no fato de que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, reconciliados com Ele pela obra da cruz em Jesus Cristo nosso Senhor, batizados no Seu Espírito para vivermos o Seu propósito e nos alegrarmos com quem somos e pela obra de Deus em nós. Você está infeliz com a sua vida, meu irmão? Você está insatisfeita com a sua vida, minha irmã? Você está se comparando com outras pessoas e achando, fulano, Deus ama mais fulano que ciclano. Porque olha quanto seguidor que ele tem. Vontade de dar na cara, com todo respeito. Se a gente não contemplar a palavra de Deus, a face amorosa de Deus através das escrituras sagradas, nós vamos ser enganados pela mentira bem contada nesse século. Pelo arranjo feito por Satanás. Pensa comigo, gente, quanto tempo você gasta na internet todo dia? Você já parou para medir? Eu te sugiro, meça. Tem um aplicativo que te diz quantas horas semanais você gasta na internet. E depois você fala assim, mas eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Eu não tenho tempo para orar. Não, você tem tempo, você não tem a prioridade ou interesse. Você deixa o seu velho homem mandar em você. Você se submete àquilo que te dá prazer. E as disciplinas espirituais, para elas se tornarem um prazer, elas têm que começar como disciplina. Sabe por quê? Porque a nossa carne não se inclina para o que é bom. A nossa carne se inclina para o pecado. Você não precisa fazer força para pecar. É só distrair. Não. É só distrair. Tem uma conversa distraída para você ver. Você acaba com tudo. Só com a sua língua. Deixa seu pensamento voar assim livre, leve e solto, para você ver.
peca. Você mata um, fuzila outro, pensa que o outro não gosta de você, fulano está falando mal de mim, ciclano me olhou esquisito. Você peca. Ah, quer saber? Vou deixar esse negócio de igreja para lá. Vou ali dar uma olhadinha na pornografia. Você peca. Agora, o nosso espírito, ele precisa ser nutrido, fortalecido, para ele subjugar a nossa carne. As cartas de Paulo falam amplamente sobre isso. Que há a luta ferrenha contra a carne e o espírito todo dia. Mas a gente tem que cantar e fazer, igual o Tales. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri para minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Para você assistir uma série, vamos assistir uma série. Sangue, pedaço de gente, partido, pá. Aí você fica, olha. Aí vai ler a Bíblia. Vai orar, Deus, tu sabes. Né, gente? Eu te entendo, eu também sou assim. Aí a gente tem que falar assim, sai capeta. A gente fala, Valnice, mil homens, a gente fala, não, que mulher de Deus, né? Que mulher de Deus, Valnice, mil homens. Quem é da minha geração conhece, talvez vocês que é o novo não conheçam, mas procura saber quem é. Uma mulher que deixa uma marca na nossa nação, de abnegação, de ensino, uma mestre na palavra e tal. A Valnice, quando ela era seminarista e estava se preparando para o ministério, tinha sono, ela estudava, trabalhava, muito envolvida, o que ela fazia? Mas eu tenho que parar diante de Deus. Porque se a gente trabalha para Deus sem parar diante de Deus, a gente não é filho, a gente é empregado. É a mentalidade do filho mais velho, lá da parábola do filho pródigo. Né? O filho mais velho estava em casa trabalhando para o pai, mas não agia como filho, agia como empregado, tinha mentalidade de empregado. E por isso era implacável com os outros. A Valnice subia em cima do vaso sanitário, com a tampa aberta. Perigoso, não faça isso em casa, que vaso quebra, gente. Mas eu estou dando um exemplo para que você saiba, ela arrumou um artifício para não dormir. Porque se ela dormisse, ela ia cair dentro do vaso. Então ela cansada, chegava, subia em cima do vaso e ia. Quando a gente quer realmente uma coisa, a gente vai atrás. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A gente fala assim, Helena, mas os profetas estão se calando. Tem muita profetada. Uma irmã que era profeta falou que eu ia casar com o ciclano. Falou que eu tinha que desfazer meu casamento para casar com uma novinha. E a gente escuta toda sorte de absurdos aí para fora. O que está acontecendo, Helena? Talvez o Senhor esteja permitindo isso para que nós nos voltemos para a profecia. A profecia é a palavra de Deus. Você quer ouvir Deus? Entra no seu quarto, fecha a sua porta e abre a sua Bíblia. Se debruce sobre ela. Coma a palavra de Deus, como se disso dependesse a sua vida. Porque depende. Se você não se fortalecer e fortalecer o seu espírito, mais dia menos dia você vai sucumbir. Você vai achar que a igreja é chata demais, que tem muito defeito dentro da igreja. Quem disse que não tem, sendo que só tem gente humana aqui em cima? Só tem gente aqui em cima. Homem e mulher, como você. Lugar decepcionante. Na igreja você decepciona, mas você também é decepcionante. Normal. Tudo normal. Nós precisamos de nos voltar para Deus e contemplarmos Deus. E à medida que nós o contemplamos, nós seremos transformados de fé em fé, de glória em glória, até aquele grande dia que nós olharemos para Ele face a face e seremos instantaneamente como Ele é. Mas até lá nós estamos caminhando. Vamos subir de nível, gente. Faça as suas escolhas.
E eu vim aqui para te alertar. Se você cair escandalosamente, um dia Deus vai te lembrar dessa palavra, vai dizer: você não me contemplou o suficiente. Você priorizou outras coisas. E você foi paralisado pela comparação. Nutriu a inveja. Gente, todos eles, para a gente encerrar, eu queria só mencionar a vocês a consequência de cada um desses que eu citei o exemplo, que sucumbiram à comparação. Gente, a gente comparar é humano. Mas a gente deixar a comparação paralisar a gente, ou encher o nosso coração de inveja, de insatisfação, de pensar que Deus ama mais o outro do que eu, isso é pecado. Peca contra Deus quem acha que Ele ama mais um do que o outro. Quem acha que Ele não é justo o suficiente ou amoroso o suficiente, depois dele não ter poupado o seu único filho para te ter de volta. Nós pecamos contra Deus quando sucumbimos à inveja. Inveja é pecado tanto quanto a idolatria, tanto quanto a pornografia, tanto quanto outros pecados cabeludos e sexuais. É tão inveja quanto. E a colheita vem. Caim assassinou o seu irmão. E o decreto de Deus sobre ele em Gênesis 4, 11 e 12 diz assim: o próprio solo que bebeu sangue de seu irmão, sangue que você derramou, amaldiçoa você. O solo não lhe dará boas colheitas. Ele era agricultor, gente. O solo não lhe dará boas colheitas por mais que você se esforce. Será que é isso que está acontecendo na sua vida? Você se esforça, se esforça, se esforça, se esforça, e você não vê o fruto do seu trabalho? Talvez porque você está assassinando os seus irmãos mentalmente. Você não faz com a sua mão, mas você deseja que um morra, você deseja que uma desgraça aconteça com o outro, você deseja que ele seja infeliz, você se ressente da felicidade do outro. Como que você vai florescer, vai produzir, vai viver? O solo não lhe dará boas colheitas por mais que você se esforce. É forte, hein, igreja? E de agora em diante você não terá um lar e andará sem rumo pela terra. Tanta gente perdida por aí. Raquel se amargurou, se ressentiu por não ter filhos. Virou uma mulher amarga, vingativa, invejosa. Em Gênesis 35, 17 a 20. As dores de parto aumentaram e a parteira lhe disse: não tenha medo, você terá outro menino. Raquel estava quase morrendo, mas com seu último suspiro chamou o menino de Benoni. O pai do bebê, no entanto, o chamou de Benjamim. Assim Raquel morreu. Benoni ou Benoni significa filho das minhas aflições. E Benjamim significa filho da minha mão direita. Assim Raquel morreu e foi sepultada junto ao caminho para Efrata, ou seja, Belém. Sobre o túmulo de Raquel, Jacó levantou um monumento de pedra que está lá até hoje. Hoje Raquel está em território palestino. O túmulo de Raquel. A gente não consegue nem visitar. É um lugar de tensões. Gênesis 49, 30 e 32 diz assim: é a caverna de Macpela, perto de Manre, em Canaã, que Abraão comprou do Hitita como sepultura permanente. Ali estão sepultados Abraão e sua mulher Sara. Ali também estão sepultados Isaque e sua mulher Rebeca. E ali sepultei Lia. É o campo e a caverna que meu avô Abraão comprou dos hititas. Foram uma das últimas palavras de Israel, Jacó feito Israel, e ele foi levado por José até lá e sepultou junto com Lia o corpo. Gente, esse negócio de sepultamento é forte no povo de Deus. Raquel ficou pelo caminho. Lia foi sepultada com os patriarcas. Os irmãos de José desejaram matar, mentiram, venderam o seu próprio irmão e trouxeram dor a seu pai. Mas dos capítulos 42 a 45 de Gênesis, afirma que todos eles tiveram que fazer o que mais temiam: se curvar diante do seu irmão e ser sustentado por ele. E finalmente Saul. O primeiro capítulo de Samuel 18:10 deixou isso claro.
passou a ser atormentado desde a hora que Davi foi proclamado pelas mulheres até a sua morte trágica. Ele passou a ser atormentado por um espírito mandado da parte de Deus e foi declinando, declinando, declinando até a sua queda, até o seu fim. Feche os seus olhos. Eu quero te perguntar, qual é o fim que você deseja ter? Como você quer chegar ao fim do caminho? Há uma consequência grave quando sucumbimos à comparação e deixamos que a comparação dê luz no nosso coração, a tristeza, a inveja, aquela raiva que você tem de alguém que você não sabe por quê. Aquele ranço, sabe o que você chama de ranço? Não gosto de fulano não, ranço. É inveja. Ele tem o que você gostaria de ter, ele fala como você gostaria de falar, não sei. Deus está fazendo na vida dele o que você gostaria que Deus estivesse fazendo na sua. Mas eu quero te dizer, pare de se concentrar no que Deus está fazendo na vida do outro. E olhe para o que Deus está fazendo, já fez e quer fazer na sua vida. Olhe para suas mãos e contemple com gratidão a benevolência do Senhor. A gratidão antecede o milagre. Peça ao Espírito Santo para plantar gratidão no seu coração, porque nós não vamos para um próximo nível, tomados pela amargura, pela comparação, pela inveja e todas as decorrências desses sentimentos e desses pecados na nossa vida. Que em nome de Jesus, Senhor, sonda o nosso coração. Nós somos limitados e imperfeitos, mas o Senhor é soberano e perfeito. E nós, às vezes, desprezando a Tua própria palavra, Senhor, nos conformamos a este século e começamos a pensar como todo mundo pensa, a nos importar com o que vão falar da gente, a ser famoso diante dos homens. E nos esquecemos sobre buscar a aprovação do Senhor. Nós queremos ser aprovados pelo Senhor, alegrar o Teu coração, viver os Teus propósitos. Por isso nós te pedimos, tira os nossos olhos daquilo que o Senhor tem feito na vida dos outros e nos faz enxergar o que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nos ensina a gratidão. E pelo Teu dom na vida dos nossos irmãos, nos ensina, Espírito Santo, a nos alegrar. Porque não é sobre eles, é sobre o Teu reino, a Tua glória, o Teu propósito. Nós oramos que essa obra seja feita em cada um de nós, para a glória do Teu nome, para a nossa cura e avanço. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe vocês.